recebi ter convite. É verdade. É até um grupo grande aí do Rio de Janeiro. O Sebrae do Brasil todo, né? O Sebrae investe. Exatamente. É que eles são muito independentes, né? Cada Sebrae, cada estado, ele é muito independente do outro. É É, gozado aí isso. eles fazem o que eles querem fazer, entendeu? É, Cada- o superintendente local é que determina o uso da verba. exato, Que ele é exato. ligado, a cada ano ele é ligado a uma federação. Ele pode estar ligado a Isso, Firjan, pode estar ligado. O Rio de isso. Janeiro está ligado a FEComércio. Então, Sei. obviamente, que ele usa os temas ligados, aos eventos ligados ao comércio, ele acaba participando mais, né? Então, Eu sou presidente do sindicato daqui de Ribeirão Preto, então eu estou ligado à FEComércio São Paulo. E a é, FEComércio São Paulo está administrando o Sebrae São Paulo até o meio do ano que vem. Tem um ano e meio ainda pela frente. Mas mesmo assim o Sebrae parou de investir, gozado, né? Pois é. aqui tem um grupo grande de. Hoje eu encontrei aqui com muitos presidentes do sindicato, da É, Federação de Minas Gerais, sim, que o Nadinho, hoje eu encontrei com ele aqui também, o Nadinho é o presidente, né? sim, eu conheço. Aí estava o Belotti de Juiz de Fora, estava É, de Teófilo Otoni, tá. o Aldo, que é meu presidente lá, o serviço do Aldo lá do Rio, também encontrei com ele hoje aqui. Pode entrar, pode entrar. Ah, tá. Aí abre. Estou numa reunião, vai. Vai lá. Não, não vai lá. Tem. Olha lá. Tô tomando conta de cachorro da filha aqui, tive que parar. Tá pingando colírio no olho dela. Viu? É o Aldo Macri que você está falando? Não, o Aldo, não, o Aldo do Rio de Janeiro. Ah, do Rio Aldo, de Janeiro, tá. é. Tá. A CNDL também parece que. A CNDL também está forte. Eu vi uma foto hoje do Maurício Steinoff de São Paulo. Tá com um grupo grande também a CNDL, né? Tá O um Zé grupo Sérgio. É. Eu vi a foto, é um grupo bem grande. Tem muita gente aí de. Eu encontrei com o Rock, Isso. Rock O Pelizar. Rock, Rock tá do, agora é, o- é o CEO do do SPC Brasil, né? SPC Brasil. Encontrei, aqui a gente encontra todo mundo que a É da gente área, né? É que é da da área, né? área, você não encontra no Brasil, encontra aqui. É verdade. Mas vamos iniciar aí, o pessoal deve estar entrando Vambora. aí como está sendo transmitido pelo YouTube, YouTube. né? Tem muita gente lá no YouTube. Tem gente que entra aqui, mas prefere acompanhar pelo YouTube. Tá certo. E o, vamos Já foi. começar. Tá no YouTube? Tá no YouTube, vê se tá aí. Beleza. Ainda não apareceu aqui, não. Espera aí. Não, ainda não. Ué, tá. Tá só o de ontem. É, então vou ver aqui o que que aconteceu. É porque geralmente lá em cima aparece YouTube, lá Não na está parte. aparecendo, é. Como é que eu mando para você assistir? É o mesmo de ontem. Para você assistir? Agora está direto, né? Agora tá. Bom, Maravilha. boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando aqui mais uma transmissão é, com o resumo do dia do que aconteceu na NRF 2026, como fazemos todos os anos. Ontem nós tivemos o nosso primeiro e hoje nós estamos fazendo o nosso segundo resumo do nosso segundo dia de como foi a NRF 2026. Daqui a pouco deve estar entrando os participantes aqui, que hoje tem diversas festas aqui em Nova York, inclusive.
Tem um coquetel da TOTUS que vai acontecer daqui a pouco e o meu grupo já está preparando para ir para lá. Então, aqui hoje o pessoal sai correndo da NRF, eu saio correndo para vir para cá. E daqui a gente ainda vai um coquetel hoje da NRF, oferecido pela TOTUS. Então, o que não falta aqui é evento. Aí É você isso aí. tem evento quase todos os dias aqui. Então a gente tem que. Está entrando aqui o Renato Diniz, que faz parte da nossa delegação. Está entrando a Nath. Nath é de Niterói, Rio de Janeiro, dona da Boa melhor, noite. dona da melhor agência de publicidade de Niterói. Ah, Foi uma das organizadoras com o Guinâncio, do maior evento fora da NRF, pré-NRF aqui de, de Nova York, e posso garantir o seguinte: não só foi o, um grande evento, como tem sido melhor do que praticamente as palestras foram tão importantes quanto a da NRF, com abertura com grandes personalidades do varejo brasileiro. E lá fica mais. É um salão único, nós só de brasileiro, tinha mais de 600 empresários brasileiros presentes. Foi muito bom o nosso evento. E a Nath é uma das organizadoras lá. Seja bem-vinda, Nath. O Renato Diniz, Obrigada, Joedir. Boa noite aí, pessoal. seja bem-vinda. O Renato tá. Fala comigo. Tudo bem, Renato? Por onde você anda? Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Bom, Obrigado. vamos começar nosso bate-papo de hoje, porque daqui a pouco a gente vai ter que sair para mais um evento aqui em Nova York. Eu gostaria de. Hoje nós temos o Paulo César aqui, que é presidente do sindicato dos. O seu é Sindilojas ou Sindicomércio? É o Sindicato de Comércio Varejista de Ribeirão Preto, São É, Paulo. Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto. Então, todo o comércio varejista de Ribeirão Preto, ele é o presidente do sindicato, já esteve aqui com a gente algumas vezes, depois perdeu o passaporte, ficou sem visto, mas ano que vem ele estará de volta aqui com a gente. Então, nós vamos iniciar nossa conversa de hoje, passando um resumo. Eu vou passar para o Renato, que o Renato ele é o melhor sintetizador de palestra e consegue fazer isso com uma maestria. E nós hoje tivemos, então, o segundo dia, com 3 palestras muito boas de manhã. Durante o dia, as palestras são aquelas palestras que tem diversas no mesmo horário. E na parte da tarde também as keynotes, que foram bastante concorridas e com os temas bastante importantes. Mas eu vou passar para o Renato, que o Renato se identifica aí que todo dia tem público diferente lá no canal do YouTube, e faz um resumo aí do que você viu de importante hoje, se teve alguma novidade ou está na mesma linha de ontem. Então, eu passo a palavra. Na verdade, quem tá comandando é o Renato, né? Então, eu vou passar para o Renato, que eu até acabo assumindo o papel do âncora. tem que falar o Guedes ou o Diniz, porque Isso. senão Era o que eu ia perguntar agora, é inclusive. muito Qual Renato Renato, ele está né? falando? Ainda bem, Porque dessa ainda vez bem eu que eu tô falei aqui o no Rio, Renato, não tô né? aí. Ainda bem que eu falei o Renato. Vai lá, o Guedes, Pois você é, porque dessa assume o vez eu comando. Assume o de- comando. de- dessa vez eu tô aqui, não tô aí, né? Eu tô Ah, nos 41 graus do Rio de Janeiro. Bom, então, dando sequência, conforme fizemos ontem, estamos fazendo hoje, a gente faz aqui um grande resumo do dia da NRF. E conforme o Juiz já falou, né, tivemos grandes palestras, teve o Ryan Reynolds aí, que é o Deadpool, né? Que ele é um mega empreendedor. Ele abriu aí, fez a keynote hoje. Mas, Diniz, vou te chamar de Diniz, pode ser, Xará? bora. Isso aí. Então, então, quais foram as impressões hoje do segundo dia? O que você viu, que chamou a atenção para compartilhar com a gente aí, por favor? Hoje veio fortificar a força do varejo norte-americano
e fortificar a utilização da IA agêntica em todos esses setores. Então, é unânime a fala disso em todos os palestrantes, em todos eles. Inclusive, a gente teve um prazer de bater um papo com tempo de qualidade na hora entre um intervalo de uma palestra e outra, com o Renato Raidan, que é CEO da Rai Drogazil no Brasil, e com o Gui Serrano, que é a VP aqui da CVS aqui nos Estados Unidos, na verdade, né? E nesse período eu perguntei para ele como é que é a utilização da IA agêntica hoje na operação dele aqui da CVS. E ele explicou com muita maestria, falou, cara, hoje nós temos aqui operações como plano de saúde. Então eu não tenho uma pessoa mais que confere as notas do plano de saúde, que confere as retiradas. Eu tenho uma IA agêntica que confere isso e ela manda para a IA agêntica do lado do plano de saúde. Então ela fala, não, você errou nisso, eu acho que está sendo assado. Esse paciente usou esse medicamento e devolve para ele, não, minto, ele usou esse no dia tal, com muito teor de detalhe, e o que chega para ele é o seguinte, ó, veio essa cobrança, foi definido esse erro, foi admitido esse erro, eu entendi assim, assim, assado, então o valor é tal. Confirma ou não confirma? Ele vai lá e confirma ou não confirma. É a atitude dele. Então eu vejo que, de fato, a agência aqui está em andamento. Para nós do Brasil, eu confesso que eu já, né, a gente tem agente IA, mas não na força que eles estão falando que utilizam aqui nos Estados Unidos. E isso foi em todas as palestras. Então, um resumo é isso. E quando eu desci para a feira, eu tive a oportunidade de ter acesso a alguns stands e o que tem, o próprio stand do Google, tem lá agentes de IA, né, IA Agentic, aí você vai nos outros stands, todos eles falando para e-commerce, para atendimento, para supply, todos eles utilizando fortemente com os equipamentos as IAs agênticas. Então, fica a mesma impressão que eu tive ontem, com mais força ainda, porque no evento do Guinâncio, o César do iFood falou isso com muita força, que os 5 mil funcionários ele já tem, ele quer colocar para os 8 mil. E a gente conversando com os empresários aqui, todos com a mesma pressão. Cara, nós vamos ter que voltar a isso. Eu já até fiz uma reunião com o meu time hoje, e a gente está definindo agora o responsograma, o que essa IA poderia fazer para nos auxiliar, para a gente crescer funcionário através das IAs agênticas. Seria essa a impressão. Ô, Natália, Maravilha. Natália, você que também é uma grande observadora com participações anteriores aqui da NRF, quais são as suas impressões de ontem e hoje? O que que você viu que está diferente do ano passado? Joedir, pessoal, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Essa é minha sexta NRF, não tenho tanta estrada como o Joedir, mas estou começando a aprender um pouquinho desse negócio. Como o Joedir falou, eu trabalho com marketing, né? Então, acabo buscando conteúdos dentro do meu segmento, embora a gente acompanhe tudo. O que tem me saltado muito aos olhos, eu vou falar de um tema que não é o tema de nenhuma palestra, mas que é uma aplicação da IA na vida de todo mundo. A gente está aqui na NRF, a gente está dentro de uma bolha, né? Não sei se vocês têm essa percepção também. Todo mundo que você acompanha nas redes sociais está conectado ali e compartilhando conteúdos sobre as plenárias. E a velocidade desse compartilhamento está muito rápida, né? Então, acabei uma palestra, existe aqui uma ferramenta lá que é o Otter compartilhado, então tá todo mundo gravando, cada um escreveu seu prompt para o chat GPT e os resumos são muito fáceis, né? Então, a palestra acabou, em 10 minutos já tem postagens com textões, e aí a gente estava discutindo sobre isso, né? Sobre o quanto a gente, nós como seres humanos, inteligentes, observadores, estamos nos abrindo para emburrecer com a inteligência artificial. Então, eu só estou trazendo um ponto aqui que não foi o ponto de nenhuma plenária, mas acho que é uma provocação, porque até quem está nos acompanhando aí do Brasil, assim, eu fiz isso também, estou compartilhando conteúdo, eu sempre compartilho, mas está sendo muito mais fácil. E aí eu me pergunto assim, será o quanto que efetivamente eu estou conseguindo processar isso tudo versus o que eu processava no passado, quando eu anotava, quando eu precisava de um tempo adicional ali para isso. E aí eu só trouxe esse ponto porque eu acho que vale a gente fazer um paralelo. O tema do ano, né, é a IA, e você vê isso em todas as plenárias.
em termos de conversa, e você desce para a feira e você já tem aplicações práticas, né? A gente volta lá na história de 2022, que a gente foi o ano da NRF do metaverso, e as aplicações práticas eram muito alucinógenas, assim, né? Eu vou comprar o bonequinho, eu quero a roupa da Gucci para usar dentro do Roblox, eu vou fazer aula de Taekwondo com o professor da China. Agora não, a gente realmente vê que a IA está sendo utilizada para muitas frentes, mas o meu grande ponto, assim, que eu me questiono muito é realmente essa questão das pessoas. E eu ouvi em alguns talks, assim, o cara da Louis Vuitton, por exemplo, ele falou, e foi uma fala que me marcou, isso foi de ontem. A gente precisa ter uma IA transparente, né? Ela não pode prejudicar o processo da experiência do cliente. Ela tem que empoderar o colaborador para que ele se torne ainda melhor no atendimento e no ponto de venda. Só que e aí eu não lembro exatamente aqui quem falou, mas uma outra fala representativa foi do papel da cultura da empresa nesse jogo da IA, porque as pessoas estão usando indiscriminadamente, e se a empresa não tem uma cultura forte, valores consistentes, o uso da IA acaba partindo para o que eu falei lá no início, de emburrecer realmente, porque as mensagens vão se repetir, os conhecimentos vão ser similares, e o poder daquele toque humano cada vez mais vai se perder. Então, eu vi uma NRF, eu não estava aqui com vocês ontem, mas uma percepção assim, é uma NRF diferente, né? Com espaço, eles formataram da sala de forma diferente. Diminuiu a quantidade de plenárias, né? Antes a gente tinha 8 salas acontecendo ao mesmo tempo. A NRF dividiu isso, inclusive está tendo eventos paralelos em outros lugares. Eu senti um tom mais provocativo, falando do cenário econômico e político aqui, da situação nos Estados Unidos. Isso logo na abertura, com a primeira fala ali. Eu acho que eles estão também se movimentando com algumas mudanças aí que vão fazer diferença nesse cenário. Mas eu estou gostando dos talks. Hoje participei da apresentação. Hoje eu só consegui assistir 2 palestras, porque fiquei na feira mesmo, hoje eu foquei na feira. Mas essa última com o pessoal da Gymshark me saltou aos olhos. Uma marca com um crescimento aí bem consistente. Eles querem crescer, ele quer abrir 100 lojas, mas ele não quer abrir 100 para fechar 50. Ele falou sobre consistência, sobre a forma de escalar isso, e trouxe também sobre o mix de produtos, né? A Lululemon faz bermuda para deixar o bumbum maior. A Nike faz os melhores tênis de corrida. E ele já tentou outras coisas, mas o forte dele é ter os produtos para os treinos de força. E é uma marca que tá bombando, literalmente, a Gymshark. E falando especificamente das plenárias de hoje, eu só tive essa e a da PepsiCo, que reforçou de novo um outro tema que tem aparecido muito, que é o Mounjaro, né? Os remédios emagrecedores, e como isso. No Summit também teve essa fala do Belmiro, né, do açaí, CEO do açaí, ele trouxe isso, e são fatores, né, que estão impactando nas relações de consumo, seja na forma de vestir, seja no consumo de alimentação. E aqui nos Estados Unidos tudo muito grande, como que eles estão precisando refazer. Ele falou, na PepsiCo, ele falou sobre a proteína transparente, sem gosto, que eles estão preparando. As pessoas estão mais conscientes, né, de consumo. Pontos até que apareceram também na plenária da WGSN, que foi bacana. Eles falam muito correndo, né? Você precisa ter ali uma concentração, mas o material está disponível. Então, se o Juedi quiser compartilhar aí também com o pessoal que está assistindo, eu acho que é um material bom de consulta. Mas estou animada para amanhã, para esse último dia de fechamento. E são esses pontos aqui que eu quero trazer. Acho que, só resumindo, a minha principal leitura, assim, que é o que eu estou refleti ontem e estou com isso na cabeça, é essa questão do uso da IA. Eu olho muito por um lado positivo, eu faço muito uso, a minha equipe faz uso, mas o quanto a gente precisa estar preparado para lidar com isso sem perder a essência, né? Que isso vai ter muito valor,
mas o ser humano e o vai se tornar um artigo de luxo. Eu não sei quem falou isso, não é fala minha, não, mas teve algum CEO que falou que o ser humano vai ser o toque humano passa a ser um artigo de luxo. São É, esses pontos. Pode falar, Judy. só reforçando aí a sua fala, Natália, o que a gente percebe é o seguinte: esse é o discurso principal, né? Você usa a tecnologia para fazer o trabalho repetitivo e deixa cada vez mais as pessoas para construir relacionamento. Esse é o principal. Uma outra coisa da importância do ser humano é que não adianta isso, eu não me lembro quem falou, mas a importância de você, não adianta você chamar uma empresa de tecnologia para resolver um problema que nem você sabe o que tem. Então você tem que entender qual é o seu cliente, qual a demanda do seu cliente, qual a jornada do seu cliente. Depois que você entender o seu cliente, aí você define qual a estratégia e usa a IA para executar a estratégia. Não adianta você pegar e achar que a IA vai resolver o problema. Por exemplo, se você lá no caso do iFood, ele está pegando 5.000, já tem 5.000 pessoas empregados que construíram sua própria inteligência, né? Seu próprio agente de IA. Se esse empregado não tiver muito bem preparado, muito bem ligado, inclusive, à cultura e os valores da empresa, também não vai resolver. Então, para que as pessoas possam criar o seu próprio IA, essas pessoas precisam estar preparadas para isso. Então, é muito forte a necessidade de preparação das pessoas. Esse é o Menina, ponto. vai atualizar a previsão para amanhã, tá, gente? É que volta na questão do propósito, né? É, Porque tendo um propósito claro, você consegue ter um direcionamento muito mais efetivo. um outro ponto importante, eu estou aqui, nós estamos aí com o Norton. Norton, o seu telefone está, o seu microfone está aberto e está alguém falando aí, se você puder. E eu gostaria que o Norton é um velho amigo e especialista em varejo, que depois eu quero aí passar a palavra para o Norton também, tá, Renato? Então, só para a gente reforçar, a Natália diz o seguinte: o tema de 2026, né, 2022, foi o metaverso. A gente só saiu daí falando de metaverso. Quando chegou em 2023, o grande foco foi a retomada do varejo, integração omnicanal, foi o principal tema daquela coisa, o papel da loja física como experiência. Então, se falou muito na integração, o papel da loja física como experiência e a sustentabilidade, né? A sustentabilidade, de um modo geral, ela continua sendo forte, né? E o uso de dados. Então, em 2023, esse foi o tema assim que dominou a NRF. E se a gente pegar hoje, houve um aprofundamento desses temas, porque principalmente a sustentabilidade do ser humano, né? A preocupação com a alimentação, a preocupação com o corpo, preocupação com o cuidado, está impactando muito isso, né? Então, hoje, na palestra do CEO da PepsiCo, a gente verifica muito bem isso, a preocupação de uma barrinha com todas as proteínas que você precisa, com tudo. Então, a preocupação com a saúde e produto saudável, isso é muito forte. E você vê aqui, até nos Estados Unidos, você já vê muitos locais, né, você vai no Whole Food, por exemplo, só produto orgânico, produto saudável. Então, a preocupação com a saúde e a preocupação com a sustentabilidade, né, isso está muito forte. É um outro ponto que a gente viu que está muito forte. Ô Norton, você mostra mostra a sua voz, mostra a sua cara, como diz a música aí, Norton. Se puder. Ele não deve estar ouvindo. Bom, o outro ponto que a gente pode chamar a atenção também, né, que eu acho que a gente, em todas as palestras, a gente vê muito a importância da cultura da empresa. Em 2025, praticamente, se falou muito na cultura, se falou
2024, né? O tema forte foi a cultura da empresa. É, falando, praticamente todos mencionaram, né, nas suas palestras que o papel do CEO era entender a cultura da empresa, fazer a disseminação da cultura, quem estava presente lá lembra, era fazer a disseminação da cultura e praticar os valores. Esse era o principal papel dos CEOs das empresas, isso em 2024. E, obviamente, isso não mudou, não mudou nada, porque a importância da cultura, a importância dos valores, a importância do propósito continua firme. E o que a gente verifica é um aprofundamento a cada ano de cada uma dessas, vamos dizer assim, dessas atividades. Passo para você, Renato, de volta. Bom, deixa eu ver se entrou mais alguém que, porventura, está aí na Não, aqui NRF, não. não. Por enquanto, não, né? O que eu tenho acompanhado por aqui, teve a CEO da Abercrombie, né, também, que falou sobre. Falou o exemplo do vinho, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir essa palestra dela. Tinha, Ela assisti. falou que, né, que você não pode guardar, que guarda é vinho. Você tem que ser ágil e agir rápido. Então, a CEO da Abercrombie falou a respeito disso. Que o mundo, ele. Até aquela frase que a gente falou, que você fala muito, Judy, que eu testei ontem, que o mundo é muito ágil, quando a gente encontrou a resposta, já mudou a pergunta. Então, no ano passado, o tema era a inteligência artificial crescendo. A gente não sabe muito bem onde isso vai parar, mas se é que vai parar, né? Mas essa questão que a Nath falou de um processo de emburrecimento, eu li um artigo algumas semanas atrás a respeito disso. É fato ou é fake? Ou seja, até onde essa pessoa teve a capacidade de desenvolver esse raciocínio e ela criou com autenticidade. Ou seja, se você não tiver uma prova oral, né, para poder verificar se isso é real, e a pessoa tem o potencial de disseminar aquele raciocínio, aquilo é fake. E aí é algo que a gente tem que parar para pensar realmente onde isso vai parar. Né? A pessoa escreve uma dissertação de mestrado em meia hora, coisa que eu levei 1 ano e meio para escrever. Né? Renato, Então, essa aqui é a questão hoje do mundo. Renato, deixa eu só. Eu aqui sou o jovem há mais tempo do grupo, né? Então eu passei de uma fase. Eu me lembro quando surgiu, só que vem de longe, como dizia o Leonel Brizola. Eu me lembro que quando surgiram as calculadoras eletrônicas, as HPs da vida, todo mundo dizia que aquilo um absurdo, que ninguém mais ia aprender matemática, que ninguém mais. Eu, por exemplo, sou de um tempo que eu estudava pesquisa operacional e para resolver um problema simplex, eu gastava 5, 6 folhas de caderno de cálculo. Aí veio a HP, você resolvia aquilo em segundo. Hoje, quando você faz uma conta, ninguém pergunta se você usou o HP, se você usou o Excel, ninguém te pergunta nada, tá? Quando você ia fazer uma tese de doutorado, o que que você fazia? De mestrado e de doutorado, que é um negócio muito mais complexo, o que que você fazia? Você levava 10 anos pesquisando livro, fazendo um estudo bibliométrico para você saber tudo que foi. Eu vejo se a gente souber usar a inteligência artificial, o que que ela faz? Ela apenas, né, ela simplifica o processo. Ao invés de você ficar pesquisando lá, procurando livro, entrar no Google acadêmico, procurar não sei quantas teses de doutorado tem sobre aquilo, você vai lá e ele te dá praticamente pronto. O que a gente tem que saber é o seguinte: é como você, se você não sabe perguntar, né, você não sabe usar a internet. Então, a valorização do ser humano continua muito forte. Porque se você não souber fazer os processos, não souber definir estratégia para atender o seu cliente, você não vai conseguir criar os agentes de IA que possa fazer isso, né? Que ele vai acabar, ele não é tão inteligente que ele vai pegar as coisas e fazer sozinho. Ele faz a partir do momento que você define o caminho para fazer. E aí ele vai juntar e vai fazer.
Então, eu vejo a inteligência artificial realmente como um avanço, né? A inteligência artificial é como do surgimento da ontem o, o Bruno mencionou isso, né? Como no surgimento lá da internet. Todo mundo sabia que existia e ninguém sabia o porquê, e todo mundo assustado do que iria acontecer, e hoje todo mundo usa de uma forma muito simples. O que eu posso pensar é o seguinte, é que quem, deixando mais uma vez, hoje eu fiz uma entrevista para a rádio FM CDL lá de Minas, e eu estava mencionando o seguinte, o empresário que não veio, a NRF, que não está aqui presencialmente para ser impactado com isso. E se ele continuar lá no cantinho dele, trabalhando, fazendo as coisas da forma que ele vinha fazendo, ele corre um risco da hora dele acordar, o mundo dele já está de cabeça para baixo e o concorrente lá na frente, tá? Então, essa velocidade que a gente tem hoje das mudanças exige dos empresários, dos executivos das empresas, né, das lideranças, um olhar muito maior para fora do que para dentro da empresa, para ele estar o tempo todo observando o que está acontecendo fora, para que a gente possa introduzir essas mudanças no seu negócio. Senão ele vai. Ontem o Breno mencionou isso, o Bruno mencionou isso muito bem. Ele é uma empresa de tecnologia que usa IA e das grandes empresas diz o seguinte: olha, o que eu estou fazendo aqui já não é mais o necessário fazer, eu já tenho que estar pensando lá na frente, eu não tenho que estar é, fazendo o agente de IA, eu não tenho que estar trabalhando com o agente de IA, eu tenho que estar ensinando o meu cliente como ele usar, como ele fazer e usar o agente de IA. Então, Ele mudou daí mesmo, né? Ele mesmo falou que, olha, daqui eu já mandei o WhatsApp para o grupo, eu já mudei o processo daqui. Já orientou para o time mudar, né? então, isso é realmente o que eu recomendo a quem estiver nos ouvindo, é que não adianta a gente ficar parado esperando que não vai acontecer. É aquela teoria do sapo, né? Se você pega um sapo e joga numa panela d'água quente, ele, qualquer que seja a profundidade, ele vai sair. Mas se você pega um sapo, bota na água fria e deixa ele e bota para ferver, ele morre quietinho sem se movimentar. Então, o empresário brasileiro tem muito disso, né? E eu espero que isso seja uma mensagem para acordar, né? Esse negócio não é comigo, esse negócio não é comigo. Quando ele vai ver, já não tem mais jeito, né? Isso a gente tem visto muitas empresas de sucesso, né, que não olharam para isso. E você tem que olhar no fazer as suas mudanças no nível certo. Não adianta você tentar fazer demais, usar a tecnologia sem estar preparado, né? E não adianta você esperar estar preparado para usar a tecnologia. Então, esses são os aspectos que a gente Uma- precisa mencionar e colocar em prática. É porque a tecnologia tem para todo mundo. É aquela coisa, vaca não dá leite. Vaca não dá leite, você tem que ir lá Tem que tirar, tirar mesmo, né? né? A vaca não dá leite para ninguém. Se você não for lá tirar, ela você fica sem leite, né? Então, tá aí para todo mundo, conforme o Gigi falou. Se a pessoa também, fiquei sabendo e não for correr atrás, meu irmão, quando você parar, olhou, já era. A onda já passou, você ficou para trás. Bom, A linha mas de isso é raciocínio sempre, né? do, a linha de raciocínio do Juedi é muito boa no que tange a olhar a inteligência artificial e a agêntica de forma positiva, principalmente para o varejo, que é o tema da NRF, porque hoje a gente sabe o quão difícil é treinar alguém, quão difícil é, nesse apagão de mão de obra, contratar alguém competente para fazer de A para B, ou seja, coisas simples, tarefas operacionais. Então, se a gente realmente melhora esse time e a gente processua isso e de forma positiva, a gente ganha escala fortemente para atingir vários mercados, né? É lógico que no mundo acadêmico tem o problema que você falou. Eu demorei 1 ano e meio fazer uma tese, fazem meia hora. Então, é uma agilidade, pode ser um emburrecimento, porque você não aprendeu no meio do processo, você só está tendo a mensagem final. Mas o importante é o que fazer com essa mensagem final. O que nós vamos fazer com isso nesse momento, para que a gente possa, de fato, crescer o varejo, crescer o comércio e atender melhor o ser humano.
porque cada dia que passar, a humanização vai ser mais valorizada com tanta robotização. Então a gente precisa ter esse acesso humano de forma muito carinhosa e com muito tempo de qualidade. Isso no varejo é um privilégio, é muito difícil. Eu lembro ano passado, numa das plenárias, aí tinha lá o futuro do varejo. E o tema era Slow Retail, que era um varejo mais lento. Foi um varejo mais lento. E a Luísa Trajano estava do meu lado, e a gente conversando sobre. A gente ficou um tempão conversando, o Joedi estava perto também, e a gente falando sobre isso, o que ela entendeu desse varejo mais lento. Ela falou, Renato, não é lento como lento é uma palavra ruim no Brasil. É lento de tempo de qualidade. Então não adianta mais eu falar para o meu cliente que essa panela ela é antiaderente. Eu tenho que montar uma lanchonete, fritar um ovo, esperar ele comer, e na hora que eu for lavar, eu falo assim, olha como é que lavou fácil. Então eu tenho que gerar uma experiência um pouco maior. Quando eu crio uma IA agêntica, eu tenho que criar uma IA agêntica para as tarefas operacionais, o que me faz ter tempo de qualidade no atendimento, na reclamação, no atendimento de venda, no comercial, na retaguarda. Então, isso eu preciso ter um tempo de qualidade com o meu cliente, sabe? Isso eu acho que pega muito. E aí é justamente onde entra o fator humano, que ele vai conseguir fazer a calibrar aquilo ali, porque é a sensibilidade humana, entender Isso. os perfis comportamentais. A gente vai para o lado meio que outros caminhos da psicologia e tal, porque aí a IA não vai estar ali, porque no final das contas, varejo o quê? O que que é o varejo? É o Relacion... homem atendendo a Maria, Pronto, é relacional. entendendo o relacionamento. Esse é o simples, né? É o simples. Eu também Igual eu hoje, gostaria, hein, só Renato? Hein, Renato? O Guedes, qual dele? Guedes, só complementando aí, Guedes. Porque eu, nos últimos anos, eu tenho me dedicado a estudar, né, gestão estratégica de negócio, foi objeto da minha tese de doutorado, é o que eu procuro estudar. E o que é gestão estratégica de negócio? Você tem que pensar a sua empresa no curto, médio, no longo prazo, não é que você vai agir, mas você tem que saber para onde você vai, né? Então você tem que olhar a empresa no curto, médio e longo prazo e olhar a empresa como um todo. Não adianta você ter uma visão só de um setor, né? Não adianta você só pensar em tecnologia, você tem que pensar em toda na sua empresa como um todo. Então, o olhar como um todo, e você precisa definir quais são, para onde você quer chegar, né? E qual é o seu propósito? Então, aqui no passado a gente tinha três coisinhas básicas. Você tem que definir a missão, a visão, né, e os valores que vão sustentar a cultura da empresa. E hoje entrou nesse meio o propósito. Então, se a empresa não tiver propósito claramente definido, não adianta você pensar o que você vai fazer. Então, o que você precisa é fazer, definir qual é a estratégia no meu negócio, né? É fazer um plano estratégico, por mais simples que seja, mas tem que saber o que eu quero ser como aquele varejista que a Nath mencionou. Eu quero ter 100 lojas, mas eu quero ter 100 lojas a mais, eu não quero fechar 50. Então, o que ele está definindo? Ele está tendo uma visão estratégica no longo prazo e ele vai estruturar como que eu vou fazer isso, né, para que eu não feche 50 lojas ao longo do tempo. Então, a gente precisa usar cada vez mais muita ferramenta de gestão estratégica. Por exemplo, se eu usar o BSC, o Balanço Score K, tudo que eu vou fazer hoje, eu preciso definir três coisas. Qual é o meu objetivo que eu vou fazer? Tudo tem que ter um objetivo, senão nas empresas, eu vou botar IA. Qual é o meu objetivo que eu vou utilizar o IA? Primeiro você tem que definir qual é o objetivo. Depois do objetivo, você tem que medir como é que eu vou medir isso para eu saber, né, se os meus objetivos se eu estou indo em direção à meta. Você precisa definir uma meta. Qual é a sua meta? Se eu não defino meta, e depois eu tenho que definir as ações. O que que eu vou fazer para chegar lá? Então, o meu objetivo é começar com IA. Como é que você começa um processo de IA? Onde estão as suas maiores dores, né? Então, já tem. Minha maior dor é no atendimento ao cliente, é no suprimento, então, é na logística. Então, tá. Mas qual é o objetivo seu com isso? É melhorar a entrega, reduzir a entrega para entregar em 2 horas, né? Depois, definiu como é que eu vou medir isso? Então, eu tenho que saber hoje quantas horas eu estou entregando, para saber daqui a 2 meses qual horário que eu vou entregar. E aí sim entra as ferramentas. Como que eu vou fazer isso, né? Quais são as ações que eu vou fazer para chegar lá? Aí eu posso usar uma tabela de Excel, eu posso usar
hoje se usa IA, e aí tem que entrar com agente de IA, não tem jeito, mas antes você precisa ter definido, né, qual é o objetivo daquilo, como que você vai saber, como você vai medir e qual é a sua meta. Na hora de o como fazer é que você escolhe as ferramentas necessárias para fazer. Então, eu acho que isso é fundamental, né, que as empresas a cada dia se preocupem mais com esse processo de gestão, porque a gente viu no Brasil, o Paulo está aí como testemunha, né? Quantas empresas resolveram crescer, crescer, crescer e deu voo de pato, né? Subiu e caiu rapidinho. Então, você tem que ter uma visão estratégica que não dá para botar dinheiro fora. Até porque o varejo tem margem muito baixa e qualquer erro que você fizer, você pode destruir um grande negócio. Com Maravilha. você, Guedes. Paulo, você teria alguma consideração? Paulo César aí, alguma pergunta? Algo que você não pôde estar, né, esse ano, mas você tem algo aí para perguntar para o time que está lá no frio? É, uma preocupação da gente é que nós no Brasil, nós estamos passando por um momento muito delicado na questão do varejo, né? Que é pós-pandemia, as relações de trabalho estão mudando muito, os supermercados estão querendo, não digo reduzir a carga horária, mas mudar os dias da semana para trabalhar, e isso está provocando as mudanças de horário de trabalho. Isso é tudo em função dos hábitos do consumidor que está mudando muito, muito rápido pós-pandemia. Então, eu vejo a preocupação é isso aí, a inteligência artificial medir essas mudanças de comportamento, né? Eu acho que nós temos que aproveitar a inteligência artificial e tentar também. Eu sei que não é, ela é uma ferramenta mais de coisas mais tangíveis, né? Com dados, né? Mas esses dados comportamentais também são tão importantes quanto. Então, eu acho que eu estou percebendo na conversa de vocês todos até agora essa preocupação da humanização, né, dos cuidados, da relação com o funcionário, com o cliente, né? O cuidado, né? Que a tecnologia por si só ela não resolve. Então, a minha preocupação é essa. Nós estamos passando por um momento delicado, em que os custos são muito elevados, passando por uma reforma tributária que está começando a implantar aí, e as pessoas vão meio perdidas, vai dar muita confusão, num ano muito difícil, que é um ano de eleição de Copa do Mundo, né? É, Então, eu estou aqui de longe, já, sabe, analisando. Eu tinha certeza que a inteligência artificial seria o coração desse evento, né? E eu fico feliz que a preocupação continua sendo essa parte da humanização, né? Eu acho que isso aí, de 2, 3 anos para cá, eu tenho observado bastante essa preocupação e ela tem todo sentido em função das mudanças comportamentais do consumidor, do vendedor e do próprio lojista, que tem que mudar o seu comportamento, como vocês falaram. Você não pode fazer tudo sempre igual e querer mudar os resultados, né? Então, o Einstein já é, dizia, né? O que é, né? E o que a gente percebe é o seguinte, o Paulo, é a preocupação com as pessoas, tá? E seja ela cliente, funcionário e sociedade. A valorização das pessoas tem sido assim um ponto extremamente forte. É como que eu valorizo as pessoas nesse em todo esse complexo. E pouco se falou hoje em geração, porque ontem, numa palestra, que eu não me lembro, eu não falou no problema das gerações, porque disse o seguinte: você não tem que estar mais preocupado com a geração Y, com a geração Z, com a geração alfa, porque todos esses são seus clientes. Então, exato, antigamente, você conseguia separar quem seria a geração que era o seu cliente. Hoje você tem o jovem usando roupa com hábito de velho, você tem o velho usando os hábitos de jovem, então você tem que entender essas faixas, quais são os comportamentos, e não dá mais para você deixar de atender uma. Assim como o canal ficou único, né? sim, Você não tem mais um canal, a unicanalidade hoje é uma realidade, já nem se fala mais, não tem mais discussão sobre isso. O que a gente viu também em algumas palestras é como é que você identifica o meu público. Olha, o meu público eu tenho que atender todas as gerações. Não adianta o supermercado, por mais que ele tenha lá um perfil definido, mas ele vai acabar atendendo todo mundo. Tá? Então, sim, grande parte do segmento uma loja de material de construção, como é que ele vai definir, né, qual é a sua. Então, a moda ainda consegue fazer isso de uma forma mais clara.
Mas o varejo, de modo geral, ele tem que entender o comportamento de todas essas 5 gerações que estão convivendo Isso. juntos e adequar o seu negócio para atender as 5. Não tem como mais você segregar. Em alguns segmentos você consegue, mas no grande parte do segmento, uma loja de departamento, como é que você vai segregar? Você pode até segregar para o renda, né? Mas por faixa etária é muito difícil você fazer isso. Então, eu acho que esse também é um ponto importante, assim como a unicanalidade, a gente está vendo também que as empresas vão estar preparadas para atender, né, todos esses jovens. Um restaurante pode entrar um jovem, pode entrar um Bloomer, pode entrar uma geração Z, uma geração Y, até uma geração alfa pode entrar do seu restaurante. Então, você tem que estar preparado para atender o todo. Não, e é importante que vocês estejam aí, se vocês tiverem alguma palestra no sentido dessa parte de gerações, é importante vocês trazerem algum material. Eu vejo a idade prateada, por exemplo, como um grande desafio nesse momento para o varejo, né? A gente percebe pessoas se aposentando teoricamente cedo, né? Na verdade, ele está empreendendo com 50 a mais, né? O cara com 50, 60 a mais está virando empreendedor, né? E os supermercados estão começando a procurar os 50 a mais para ficar no caixa, né? E a gente já percebe uma perspectiva de a gente trabalhar por muitos e muitos mais anos à frente aí, né? Pela nossa idade, né? Eu estou percebendo que a gente está com um desafio muito grande de estar sempre aprendendo, sempre evoluindo, porque a nossa geração está com uma longevidade muito maior, né? E como você falou, as gerações também estão fazendo mudanças comportamentais. Eu vi uma pesquisa há pouco tempo que os bares e restaurantes eles estão consumindo muito menos bebida alcoólica, É uma principalmente tendência no o mundo grupo isso, mais tá? novo. Os jovens, a preocupação do jovem é competição, é saúde, é ir na academia, fazer trabalhos coletivos de quem vai em academia. E aquele pessoal que da nossa geração, eu tenho 65 anos, Você é um aquela garoto, geração você é que a um gente garoto. daquela geração que ia boêmio, né, de boemia, ela acabou, sabe? Aquela pessoa que ficava até 4 horas da manhã num bar bebendo, isso acabou. As pessoas estão indo mais cedo nos restaurantes, os bares estão fechando mais cedo. Então, eu achei muito interessante essa pesquisa que eu vi recentemente, foi no Hard Rock aqui de Ribeirão. A Hard Rock fez uma pesquisa aí em São Paulo, e onde trouxe a mudança do perfil das pessoas que vão nos bares e restaurantes e mostrou que, por exemplo, São Paulo, a Liberdade aumentou, explodiu o consumo e aqueles bairros nobres, chiques, ou Augusta, tal, não vai mais ninguém. Então, você percebe? A mudança do comportamento do consumidor é monstruosa. E as idades também, Ô, né? Paulo, esse é um tema que você, se você quiser preparar, aí eu estou voltando ao Rio de 18, se você quiser, são 2 coisas que eu vou propor a você. A Ah, gente fazer uma pós NRF aí contigo, pode ser junto com sim, o seu pessoal do seu sindicato, a gente faz uma pós NRF. E a ah, outra coisa é geração prateada. Você tem uma ideia da importância da geração prateada? Eu estou lá na Associação Comercial do Rio de Janeiro, eu ah, sou vice-presidente, presido o Conselho de Varejo e coordeno 22 conselhos da casa. A gente legal. agora criou um conselho, era um conselho de longevidade, que a gente criou um conselho de economia prateada, tá? E é então um conselho extremamente dinâmico. O Fernando Potti, que o Renato conhece bem, eu coloquei como presidente, porque hoje o jovem não quer ter carteira assinada. Se não tem carteira assinada, não vai ter NPS no futuro. Eu, por exemplo, sou aposentado, né? Eu Eu também. Você também. O jovem não vai se aposentar, porque ele não quer ter É, carteira assinada, como é que ele vai se aposentar, né? é verdade. Antigamente, você se aposentava com 30 anos de serviço, depois foi para 35, porque você com Isso, 65 você era um velho, né? isso. Eu tenho 73 anos, estou aqui participando de. Ontem nós fomos para o Red Rock, Hard Rock. Hard Ah, no Rock, Hard Rock? e tomamos cerveja lá até, a Natália estava com a gente, até meia-noite. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava acordado para ir para a NRF. Então, como é que a gente vai aumentar longevidade se você não tem aposentadoria? Então, vem É, a parte de empreendedorismo da economia prateada. Então, esse é um tema isso, extremamente importante que sim, a gente ele está na pauta e a gente sim. precisa debater cada dia mais isso. Renato,
É isso aí. Horário Bom, final aí. vamos lá, vamos para fechar, para cumprir o nosso horário de 1 hora de encontro. Só, Paulo, você falou de mudança de comportamento, né? Até pouco tempo atrás, pouco tempo, 10 ou pouco mais de 10 anos, era proibido o cachorro no shopping e É, você podia fumar. exato, Hoje é proibido fumar e pode cachorro. é verdade. Então, né, Tem canal para cachorro, tem canal para canal de cachorro. TV Né? para cachorro. Tinha isqueiro, perdão, isqueiro não, cinzeiro no avião. Então, tudo pode acontecer, né, o tempo todo. Verdade. Bom, agradecer aí pelo tempo de vocês para cumprir com o nosso horário aqui. Já são 21h30 praticamente aqui no Rio de Janeiro. 41 graus hoje. Se preparem. Nossa, Para quem chegar para os próximos dias, vai pegar um negócio violento de calor aqui. E amanhã, então, a gente está juntos para o terceiro dia de NRF, para a nossa troca. Esse conteúdo ele fica gravado,